Saudações zoológicas! Eu sou a Amanda. Eu sou o Bruno. E eu sou o Schwarz. E a gente tá aqui num vídeo super especial com a participação do nosso amigo Schwarz, ou Soares, pra quem preferir. E a gente tá fazendo aqui uma lista de filmes de ficção científica, mas que tenham monstros, animais... Criaturas animalescas. E aí a gente tem um ranking onde a gente vai colocar esses filmes, são 22 filmes, nesse ranking. E ó, o ranking tem 5 categorias diferentes. A melhor categoria fez história, que são para os filmes que realmente ficaram para a história, sendo alguns dos melhores de criaturas da ficção. A categoria bom, para um filme bom, mas que não foi bom o suficiente para fazer história. A categoria injustiçado, que é o filme aquele que é bom, mas não recebeu a atenção da crítica que talvez merecesse. O filme ruinzinho é aquele que você se diverte um pouco, mas vai lá aquelas coisas, meia boca. Questionável, né? Qualidade questionável. E a categoria era melhor ter ido ver o filme do Pelé, porque essa categoria é para aquele filme que foi uma perda de tempo total. Você se arrepende praticamente de ter perdido seu tempo assistindo. E a única coisa que você ganhou durante o tempo assistindo foi transformar oxigênio em gás carbônico. Basicamente. Serve como um parâmetro, né? Tipo, nunca mais vou ver filme igual a esse. Exatamente. É melhor do que esse que eu vi. Exatamente. Então, o nosso primeiro filme dessa lista é A Chegada, que é um filme muito bom. Pra gente, né? O que você achou desse filme? Cara, eu achei esse filme incrível, porque ele tem uma visão de alienígenas, né? Que até então eu nunca tinha visto. Pra mim é uma coisa inédita, porque sempre filme de alienígena sempre vem pra pilhar a Terra. Pra atacar o terror. Nunca são amigáveis, né? Pelo menos a maioria, tirando o ET lá do Spielberg, que é super gente boa. A gente quer matar ele. E o Alf é teimoso também. E o Alf também. Era bonzinho, só comia gato. Mas nesse caso, eles mostram os alienígenas tentando se comunicar, e a forma que eles se comunicam é uma coisa totalmente diferente da compreensão de realidade que a gente tem. Então isso eu achei legal. Chamaram uma pessoa que era especialista em linguagem, em comunicação, em linguagem. Uma linguista. E isso que eu achei mais incrível, né? Porque nesses filmes de ficção científica a gente vê muitos cientistas assim da área das ciências naturais, né? E no caso não, chamaram uma especialista ali em linguagem, de comunicação, ciências humanas, de ciências humanas, para tentar decifrar o que os alienígenas estavam ali, né, a mensagem que eles estavam tentando passar. E é um filme muito incrível, né, em todos os sentidos, produção, a narrativa. E os alienígenas, acho que dá pra gente falar, não é muito spoiler. É isso que eu ia perguntar, tá liberado spoiler? Um pouquinho sim, alerta de spoiler né? aqui. Tem uns spoilerzinhos. Não contando o final do filme? Não, nada que vá comprometer a experiência. É que eu ia contar justamente o final. O plot, né? Não o final, mas assim, como era a percepção de realidade desses alienígenas, né? Acho que isso não tem problema. Gente, é um spoiler. Esse filme tem quantos anos? Tem 5 anos já? Acho que, eu não lembro quando que foi. Acho que 5 anos. Então acho que tá bom. Então, que a gente tem uma visão do tempo linear, né? A gente tem uma escalada de tempo, né? E no caso desses alienígenas, eles enxergavam, eles percebiam o tempo num todo. Ele olha pra você e vê o momento que você nasceu, o momento presente e o futuro tudo de uma vez. Tudo de uma vez, sensacional. E a gente não, a gente tem essa visão linear do tempo. De ver só o presente, né? Então ele brinca muito com as possibilidades que pode existir no universo. O tempo não é linear, é circular, né? Exatamente. É uma coisa. Por isso até que quando eles levantavam, tentavam se comunicar e eles escreviam aquelas coisas circulares, é porque eles contavam toda a história de um contexto. Ao mesmo tempo. A percepção era circular. Exatamente. Então é um filme genial. É um filme muito rico. Muito bonito, né? E também os alienígenas, eles são meio que polvos, né? A inspiração é polvos, que a gente sabe que são animais inteligentíssimos, né? São talvez os invertebrados mais enigmáticos, mais né? inteligentes. Mais inteligentes também. Então a gente achou muito legal a forma com que essa questão de alienígena foi explorada, assim. Pra mim é o melhor filme do gênero. Então, categoria qual vocês acham? Eu talvez colocaria na categoria bom, não sei se chegou a fazer história, mas é um filme muito bom. Eu colocaria fez história, porque pra mim é sensacional. Eu colocaria também no fez história, porque eu já percebi que ele é usado como referência. Sabe, quando alguém vai falar de invasão alienígena, só que sem essa pegada Michael Bay, de explosão e morte. Então, quando traz uma mensagem, tem alguns nomes que vêm à mente, né? Cocoon, Contatos Imediatos, Terceiro Grau.
Esse entra nesse hall. Eu acho, sabe? também. Desse. Assim como o Interestelar Interestelar também entra também como outro filme Netflix. Vira referência, Vira né? referência. E virar referência é fazer história, né? Quando você sempre vai lembrar na hora que vai dar um exemplo. Antes e depois. Então, pronto. Perfeito. Deixa eu escolher aqui o segundo. Vamos fazer fora da ordem. Fora da então. ordem. Já vou pegar um polêmico aqui. Ai. Vou colocar ele aqui embaixo, só pra gente Não tá ranqueado discutir. ainda. Só pra mostrar aqui pra gente discutir. Tubarão, do Spielberg. Um filme da década de 70. Sim. Né? Fez história no sentido dos efeitos, né? Na narrativa também. É um filme que pode até ser considerado como um filme de terror também, Sim, né? Com certeza. E tem uma coisa, o Spielberg é o mesmo cara que fez Parque dos Dinossauros. E tem o Tubarão, ele serviu como uma escada de aprendizado pro Spielberg criar suspense, tensão. Sim. Porque quando o Tubarão tá chegando no filme, faz aquele... A trilha sonora, trilha maravilhosa. né? E no Jurassic Park ele repete isso. Sim. Se você for parar naquela parte que eles estão no carro e as coisas começam a vibrar devagarinho e vai aumentando a intensidade, é referência total do Tubarão. Quando tá chegando o Tiranossauro Rex e vai vibrando e vai aumentando a intensidade. Isso é Tubarão total. Você vai sentindo a ameaça chegando perto, né? Então o Spielberg, ele aprendeu muito, né? Ele usou o Tubarão como aprendizado, né? Pra criar essa tensão nos filmes e tal. Mas tem um lado ruim desse filme. Que ele aumentou a caça de tubarão. As pessoas ficaram com medo do animal. Exato. Isso pra mim é um filme que me divide muito. Porque como filme, eu acho um filme bom. Ele é baseado num livro. O livro é muito bom, a gente tem ele aqui. Mas no livro, a história, né, que basicamente é um tubarão branco que tá rondando ali os arredores de uma cidadezinha pequena, que vive do turismo ali, né, da praia. Então, na época de temporada, todos os moradores dependem ali, né, desse turismo, né, para conseguir se manter. Mas com os ataques aí desse tubarão, fica essa questão, será que a gente alerta a população, tá, e protege a população, ou a gente fecha a praia? Acho que dá pra gente fazer um paralelo até com a situação da Covid, né? A gente fecha tudo, para tudo. E salva as pessoas, mas prejudica a economia. Então, o livro trabalha muito bem esse dilema. O filme trabalha mais o suspense, né? Foi uma outra escolha que é sensacional, como o Schwarza falou. Mas, ao mesmo tempo, gente, a fama ruim dos tubarões começou por causa desse filme. E é esse ponto que me divide, que me deixa angustiada. Mas aí, talvez, é a culpa do filme por ter feito isso. Tem a parte dele ter retratado os tubarões como monstros, né? Mas o efeito que vai ter nas pessoas não tá muito no controle do cineasta, né? Talvez. Então, é difícil pensar num ranking dele pensando nesse ponto também. Eu lembro até que eu tinha lido que as praias, na época do filme Tubarão, elas deram uma esvaziada, que as pessoas ficaram realmente com medo. Que acharam que tinha aquele bicho lá. E cinema ainda era uma coisa que impressionava muito as pessoas. Hoje a gente tem uma noção de que aquilo lá é tudo artificial e tal, mas quando teve Inferno na Torre, teve gente que estava nas sessões do Inferno da Torre, o filme, que correram do cinema achando que o cinema estava pegando fogo, de tão real que para elas parecia aquilo. Então a gente se impressionava muito mais. Então imagina, você sai da sessão Tubarão, você vai pisar na piscina, sabe? Você vai achar que tem ali. Pisar na piscina São Jesus, né? Que anda na água. Mas no caso do tubarão, né? Pessoas evitaram praias, escolheram o animal tubarão como inimigo. Não, e até hoje você tem essa visão. Muita gente acha que tubarão realmente come pessoas e que a gente é presa. E não, gente, tubarão se alimenta de peixes, né? De outros animais. E o que acontece aí em alguns casos com humanos são realmente acidentes. E que são raros, né? A gente pode dizer que são raros. Mas esse filme meio que trouxe, assim, os tubarões como uma figura mesmo monstruosa. É um lado triste, mas eu concordo que a gente não deve julgar o filme pelo efeito que ele provocou, né? Porque a compreensão é até subjetiva, né? Cada um vai receber vai ver ali de um jeito. Eu acho o Tubarão como um filme dentro desse contexto da década de 70, um filme bom. Sim, é um filme que ele... Não sei te diria se marcou, fez história, mas... Eu acho que fez história, sabe por quê? Porque ele criou todo um subgênero de animais assassinos malucos. É piranha, é anaconda, é King Kong. Tudo veio depois dele, né? Mas esses animais marítimos que matam, crocodilos que matam, veio tubarão.
E ele até hoje é usado como referência de cinema para criar tensão. Né? Então, foi a escola do Spielberg. Então, eu acho que eu coloco ele nos filmes que fizeram história também. E aí? Seu veredito. Ai, Desempata. Desempata aqui. E agora? Mas eu concordo com isso que você pontuou, e eu concordo muito também com essa questão do suspense, né, que ele criou, porque uma curiosidade do filme é que o tubarão em si, que foi um robô, né, ele aparece muito pouco tempo no filme, ele tem poucos minutos de filme. O filme todo é criado no suspense, no psicológico. Até porque é uma tática do cinema, quando você tem um monstro que não convence tanto, mostrar ele pouco. Com assim, de realismo, né? Então, assim, vamos colocar no fez história, porque, assim, pro bem ou pro mal fez história, né? Fez referência até hoje. É um ponto aqui. Próximo filme aqui, Tremors, o Ataque dos Vermes Malditos. Nossa, esse eu lembro muito de ver de tarde, assim, em casa, na sessão da tarde ou no SBT que passava. Que SBT. O primeiro filme do Kevin Bacon, né? Primeiro filme do Kevin Bacon. Gente, eu lembro pouco. Eu lembro do Silvio Santos fazendo um pavor, né? Quando ele ia apresentar esse filme na Ação das 10, né? É um filme muito bom, eu nunca vi, mas minha filha viu. Ele tinha, né? Mas eu lembro vagamente desse filme, o contexto dele. De onde que vinha esses vermes? O Ataque dos Vermes Malditos, eu não lembro por que eles ficaram grandes, se era alguma coisa radioativa, que também estava em alta naquela época. Mas tinha esses vermes gigantes, né? Que são inspirados em vermes parasitas, só que eles andam embaixo da terra e eles sentem um tremor, então eles têm sensibilidade sísmica. Então as pessoas pisando em cima da terra causam pequenos tremores. Aí eles sentiam esse tremor e aí atacavam as pessoas. Então é quase que nem Lugar Silencioso. E tipo, você não pode fazer muito barulho, você não pode... Pô, a ideia é muito boa. No caso, só que ao invés de ser no som, é no tato. Então você não podia pisar no chão. Agora pisar numa escada em cima não tem problema, mas você... Tanto que as cenas de tensão são quando você tem que sair da casa e ir para um outro lugar, porque você corre em cima do chão. E aí essa tremor é onde ele aproveita para... Lugar Silencioso, e eu achando que era uma ideia inovadora, né? Nossa, o Lugar Silencioso não está nessa lista, né, gente? Podia esquecer também. Podia estar. Mas enfim... eu não tenho muitas lembranças desse filme. É um filme que a gente teria que rever para ter um veredito. Mas eu cheguei a ver umas críticas desse filme que meio que colocam ele como já um clássico, um cult, assim. Porque aparentemente também ele cria uma história bacana, um suspense bacana. Mas ele tem um quê de filme B também. Mas tem um quê de filme B. Mas é um plot interessantíssimo, né? Você não pode fazer barulho, você não pode pisar, sabe? Você tem que ficar parado. Se você se mexe, o bicho te vê. Nossa, o Lugar Silencioso já agora caiu um pouco no meu conceito, hein? Porque copiou bonito, gente. Que tal a gente colocar, então, em Injustiçado? Injustiçado, acho que merecia. Porque durante muito tempo ele teve essa fama, né? De filme ruim, ser trash. Se a gente for ver bem, a história é bacana, né? E é um plot que, se você trabalhar bem... Injustiçado, acho que merecia. Então já tá no lugar certo. Tá bom, aqui. Vamos agora para outro dia alienígena. Eita. MIB, Homens de Preto. Pô, eu adoro esse filme. Eu também, gente. É muito legal. Divertidíssimo. E o legal é que ele brinca com vários tipos de alienígena, porque a cultura pop ela criou vários tipos de alienígenas. Os alienígenas que são baseados em insetos, alienígenas humanoides, os Greys, e ele pega tudo no filme, né? Como se, tipo assim, são vários planetas invadindo a Terra e eles se dão tudo super bem. Tem uma verdadeira, como é que se diz? Uma federação de alienígenas, onde todos eles se conhecem, todo mundo conversa bem, e enfim. Então eu acho legal por conta disso, dessa sátira que eles fazem, né? Nem todos são inimigos, nem todos são amigos, né? Mas tem essa convivência. Eu acho legal, eu acho que tem cenas de ação muito legais. Pra época, 97, pô, era bem feito. Tem cenas de comédia muito legais. Pra mim é um filme bom, gente. É um filme bom. Eu tô entre bom e fez história, porque MIB também faz história como um filme que marca filmes de alienígena, assim. Eu acho que você tem alienígena. Acha que marcou? Eu acho que tem um antes e depois de MIB. Talvez, de grandes diversidades, assim. E popularizou o conceito do Homens de Preto, né? Que é uma coisa que já vem das décadas de 50, que falam que existe agentes do governo que vão na tua casa, você viu OVNI? Então vão lá apagar tua memória. E eles brincam muito com essa ideia, né?
Então é bem legal que ele brinca muito com essa teoria conspiratória, só que com humor, né? É uma comédia. Como é uma comédia. Eu gosto muito daquele final, acho que é do primeiro filme, né? Que vai afastando. Que até hoje é citado, né? E esse final, são os alienígenas jogando bolinha de... O nosso universo é uma bolinha de gude, né? Que o nosso planeta é insignificante. Completamente. Isso. Então é muito legal esse final. Então você decide o veredito. Olha... Fez História, a gente não tá conseguindo combinar, né, cara? O que é o Fez História? Eu acho que é um filme muito bom, sabe? Mas eu acho que para as próximas gerações talvez ele não seja lembrado, sabe? Eu acho que para nossa geração Fez História. Pode ser que marcou mais pra gente, assim. Sim. Então, bom. Então, vou colocar aqui no bom. Puxa aí o Gremlins. Vamos lá. Gremlins, um filme de criaturas, mas não são criaturas tão assustadoras. Não, quer dizer, os Gremlins até que são, né? Especialmente do primeiro filme. Você viu os dois? Assisti os dois. Que faz a sátira ao Rambo, né? Que é o 2. E o primeiro que tinha uma pegada até um pouco de terror. Até um pouco de terror. Tem umas cenas pesadinhas, assim, de morte, assim. Nossa, né? E a gente assistia criança. Isso como é que... É que anos 80. Só que passava mais o 2. Eu lembro que passava mais o 2, talvez porque o 2 vai mais pra essa chacota. Faz sátiras de várias coisas. É que nos anos 80, mano, a galera não se preocupava muito se ia chocar uma criança. Que nem Robocop. Tinha aquela cena que o Murphy morre, que ele é metralhado, perde a mão, não sei o quê, e passava na sessão da tarde. Sabe? E dane-se. Então, tipo, Gremlins tem cenas gore. Nos anos 90 passava a banheira do Gugu na televisão, todo mundo assistia mesmo assim. Sem regra, né? É uma anarquia total. Pois O Gremlins, eles são o quê? Eles são alienígenas, são seres mágicos. Eu acho que eles são seres mágicos, né? Tanto que ele compra o primeiro, né? O Gizmo, num cara que vende coisas místicas também, não é? Lembrando da história aqui. A gente tem um vídeo até sobre... Um dos primeiros vídeos do canal, analisando Gremlins, assim. E qual foi o tipo de análise? Ele... É um símil? Então, a gente comenta um pouco que tipo de animais eles parecem. Que legal. Da parte da biologia, né? Porque na biologia deles eles não podem ser molhados, né? E aí quando você molha eles começam a se reproduzir. Sim, e virar um réptil. E aí se eles ficam com muita fome, aí eles viram aqueles Eles não répteis, podem né? ser alimentados após a meia-noite. É verdade, era isso. Tinha várias regras. Que é óbvio que não ia dar certo, né? Então a gente analisa algumas coisas também. Do tipo, quem que eles parecem? Parecem uns primatinhas. Parecem uns primatinhas, Me vem à mente quando eles estão na forma fofa, um primata, e quando eles estão na forma evil, uma coisa mais reptiliana. Mais reptiliana, exatamente. Isso que a gente comenta no vídeo. Acho um filme divertido, mas não sei em que categoria colocar, assim. Não sei se seria um bom filme, assim. Injustiçado, talvez, porque eu acho que esse merecia um remake. Eu não sei como não fizeram ainda. E tipo, a gente tá numa onda de remakes. De coisas dos anos 80. De coisa dos anos 80, dos anos 90, toda essa vibe, assim. É que eu acho que eles têm medo de começar um surto de adoção de animais exóticos. Talvez, pode ser. Tipo, vou adotar um mico-leão dourado, sabe? Porque é o que mais parece, assim. Né, então, mas eu acho que o filme, pelo menos marcou a minha infância, não sei se marcou a história. Não, com certeza não marcou a história. Então, tava entre bom e injustiçado, talvez. Vamos deixar ele no injustiçado? Eu acho que Injustiçado é uma boa categoria. Apesar que ele fez sucesso, né? Injustiçado seria se ninguém tivesse ido ver no cinema. Ou então Injustiçado, talvez, porque hoje em dia ninguém lembra mais. Também. E aí acho que... Na verdade, eu acho que ele seria, assim, um filme mediano. Um filme mediano não é um filme ruim. Sim, é um passatempo. Bonzinho. Né? Então, mediano, é um bom. Vamos lá agora para algo da minha área aqui, ó. Jurassic Park de 1993. Cara, esse filme. Você lembra quando você assistiu? Assisti. Cara, eu lembro que eu tinha 12 para 13 anos. E eu ficava impressionado, tipo, como que eles filmaram um dinossauro? Sabe? Eu ficava, como é que eles conseguiram isso? Porque não parece um robô, não parece animação. Caramba, como é que eles fizeram? Eu ficava realmente impressionado. E eu fiquei mais impressionado ainda quando eu fui mais velho pesquisar sobre o filme e descobri que tem pouquíssimas cenas de computação gráfica. Sim. Ele usou as pouquíssimas cenas que tem, misturado com os mecatrônicos lá que eles tinham. E você não percebe a diferença. Você não percebe. É um mix de efeito digital, prático e é um filme que demonstra a genialidade do Spielberg. Tanto, o que pra mim é impressionante, porque qual filme a gente estava assistindo esses dias? A gente falou, nossa, que qualidade... 65.
65. O filme que a gente foi ver no cinema, 65, é um filme agora, desse ano, e você vê os bichos claramente feios, assim, de CG. E aí quando você olha Jurassic Park, que é de 93. 30 anos atrás, você ainda olha e você fala, caramba, que coisa bem feita. Sim. Mas sabe o que é? Até pra hoje. Na época, assim, o Spielberg... Assim, você tem que saber valorizar o que você tem. Nos quadrinhos, eu uso muito o exemplo do Coringa. O Coringa é o maior vilão do Batman e, tipo assim, você não vê toda hora na HQ. Porque se você toda hora a edição o Coringa aparecer, ele perde a importância. Interessante. Sabe? Agora, hoje em dia, a gente tem acesso à computação gráfica, dá pra fazer tudo na computação gráfica. Né? Aí, os dinossauros, os monstros aparecem toda hora, você não se impressiona mais. Não é mais algo E o Spielberg, ele conseguia dividir... espaçar muito bem os momentos de tensão, os momentos que os dinos apareciam. Então, toda vez que aparecia, você ia falar, uau! Sabe? Então é isso, é a mão do diretor, sabe? Quando o diretor sabe dosar bem, ele sabe, aqui é o momento de impressionar, aqui é o momento de você desenvolver a história. E essa é a diferença. Muito marcante. Mais uma vez, o mestre em criar o suspense, né? Total, o cara realmente tinha a mão boa pra fazer isso. Porque tem gente que faz análise e mostra que os dinossauros aparecem muito pouco no filme. Sim. É um filme tipo de 2 igual horas. O tubarão, né? E ele aparece tipo, em 12 minutos ou 14 minutos. Mas as cenas são muito... gente. E inclusive, outra coisa que fez ele fazer história, acho que a gente é unânime aqui, é o fato de que o número de paleontólogos quadruplicou no mundo por conta de Jurassic Park. Eu, inclusive, também tive muita influência de Jurassic Park. Então, eu acho que fez história, né? Fez história. De 93 pra cá, mudou muita coisa, né? Tipo, agora descobriram recentemente que o Tiranossauro Rex tinha lábios. Exatamente, aí não seria daquele jeito, né? Mostrado no filme. Os dentes ficam sempre expostos, né? O bicho ia ressecar todos os dentes, então... quebrar eles e tal. Mas em termos de narrativa, em termos de efeitos, o filme envelheceu muito bem. Total. Não é um filme datado, assim. Exatamente. É um filme... Não dá vergonha alheia vendo, né? Não, é maravilhoso, gente. Fez história. Não tem nem o que falar. Aqui a gente concordou. Muito bem. Vamos agora, então, por um que talvez é mais polêmico. Sharknado, o tornado de tubarões. Né? Aquela Trash, coisa né, completamente plausível de acontecer. Total. A física permite tudo isso que é mostrado. Não, Sharknado tem dinossauro. Imagina se fosse dinossauro, não. Imagina que... Mas o tornado... Atenção, Hollywood, essa é uma ideia boa, né? O tornado por si só já dá um medo danado. É um tornado que tem tubarões. Né? E aí tem momento que tipo o tubarão tá lá no tornado, o cara tá com a serra elétrica, aí o bicho vem e ele, mano, corta no ar o bicho. É surreal, né? É surreal. Não, ele pula dentro, né? Ele entra dentro da boca do tubarão e sai do outro lado, ele atravessa assim. Que isso? Gente do céu, eles pegaram o medo gerado pelos filmes do Spielberg e jogaram na quinta potência, assim, né? Tipo, agora eles podem vir do céu, você nunca está protegido. É porque até então, em terra firme, você tá protegido. A menos quando um tornado passa em cima do mar e joga um tubarão em cima da sua casa. Pronto, você não tem mais aqui. É um filme trecheira que tem a intenção de ser trash. Então, aí nesse caso é interessante. Como que a gente ranqueia isso? Porque ele tem a intenção de ser zoado nesse sentido. Ele não se leva a sério. Ele não se leva a sério. Ele já foi criado nesse contexto, né? Nesse sentido, assim, gente, não é um filme bom, não tem como ser. Será que ele não é bom? Ou será que ele não é compreendido? Então, dá pra dar risada, é divertido, mas ao mesmo tempo... Não é pra todo mundo. Não é pra todo mundo. E é uma coisa assim, que tem uma hora que cansa de ver absurdo. Não é? Eu acho que eu até dormi vendo esse filme. De verdade. A adrenalina foi embora, né? Já comigo acontecia a sensação de tipo... Tá, me impressionou. Agora eu quero ver eles superarem isso. Nossa, superaram. Agora eu quero ver a próxima. Eu quero ver a escalada disso. Até onde eles vão. E pra mim cansou. Eu falei, tão absurdo. Tanto que nas sequências eles vão pro espaço, né? Mano. Aí você tem um tubarão no espaço. Tem uma versão que vácuo, tem né? tubarão fantasma, já viu? Não, esse não. Tem uma versão que o tubarão é fantasma. E eles têm que enfrentar, tipo, com essa fantasma. Só que os fantasmas são fantasmas tubarões. Não sei, sabe? Porque justamente vai escalando e não tem mais pra onde ir. Assim. Eu colocaria como ruinzinho, porque... Eu discordo. Eu não acho que é ruimzinho, porque eu me diverti muito também. Acho que para o que ele se propõe, ele executa muito bem. Que esse cara, mano, ele não se leva a sério. É rir das ideias que tivemos, da execução dessa ideia, e rir de vocês que estão assistindo, perdendo seu tempo com isso. Que pagou o ingresso pra assistir isso aqui. Acho que é pra que eles se propuseram. É um surto, né? Mas vocês acham que é um filme bom?
Não sei Quais se... são as categorias? Tem aí... Fez história, acho que não. Não, fez história não. Bom, Injustiçado, que é essa categoria mediana, ou para um filme que foi esquecido, assim. Talvez vai Injustiçado, porque ele é subestimado. Uhum. São pessoas evoluídas. Porque, gente, você tem que pensar assim, o que tem no Injustiçado? Tem Gremlins, que é clássico. Você acha que se equipara? Você acha que é melhor do que Gremlins, por exemplo? É diferente. Mas eu acho que... É que nem eu falei, voltando a dizer, ele se propõe a ser escatológico, sabe? A gente quer zoar com a indústria. Eles, de certa maneira, eles estão zoando com a indústria. Então mesmo. Que nem, nessa época que ele saiu, o Michael Bay, que fez Transformers, vários filmes que ele explode tudo. Se você pegar uma caneta Bic e derrubar, ela explode nos filmes do Michael Bay. Então, o Sharknado brinca muito com isso, com esses blockbusters de ação que tudo explode. Então é o exagero elevado, sabe? Sei lá qual potência. Então, dentro da sátira, eu acho que o que ele propõe, ele entrega. Entendeu? É que nem falei, não é pra todo mundo. Tem gente que realmente vai ficar, nossa, pra onde eles vão agora? Cansei. Assim, eu dei muitas risadas, eu me diverti, mas teve um momento que eu não sei. Então, acho que Injustiçado é um ranking intermediário nosso. Então, acho que é onde a gente chega num consenso. Então. Vamos lá para um filme que é mais clássico, assim. Alien, o Oitavo Passageiro. Também. Clássico, né, gente? O que dizer? Clássico demais. Clássico. E é mais um filme que eu não sei não lembro quem dirigiu. O Ridley Scott. O primeiro. Foi o Ridley Scott. Ele é o mesmo recurso que o Spielberg usou, daquela coisa de você... o Alien... Na verdade, eles tinham feito a roupa do Alien para um ator usar. Só que daí quando o diretor, o Ridley Scott, viu, e ele olhou assim e falou, mano, não tá convincente. Então é melhor a gente pegar e mostrar o Alien de maneira mais sutil. De repente no final ele aparecer mais, mas mesmo quando ele aparecer com muitas sombras. Porque eu acho que não tá convincente. Isso potencializou o suspense, porque você fica querendo sempre ver o Alien em detalhes, e o filme nunca te entrega. Então você fica aquela tensão, meu Deus, como é que é esse bicho? Será que eu vou conseguir reconhecer quando ele aparecer? Ele tá nas sombras? Você fica sempre nessa expectativa que o filme vai alimentando. E o Alien, ele é um filme de ficção científica, mas ele é também um filme de suspense, até de terror, até né? de terror porque também. ele cria mesmo esse medo, né? E uma coisa muito legal do Alien é a maneira como ele explora a biologia diferente desses bichos. Então, os aliens, eles têm aquela cabeça alongada, eles têm uma mandíbula interna, né? Aquela cabecinha que sai de dentro deles. E tem um tipo de peixe que tem algo parecido, né? Tem. As moreias, né? A família, né? Das moreias. E eles têm aquele sangue ácido. E eles têm... Os aliens são claramente parasitas, porque eles precisam completar o seu estágio de vida dentro de um hospedeiro. Eles não nascem do ovo e já saem adultinhos. Então é um ciclo biológico que faz muito sentido. Que faz muito sentido. Igual dos vermes que a gente tem, de lombriga, de solitária. Onde precisa, para o animal se completar, ele precisa infectar um hospedeiro. Então, eu acho que o Alien também ele é um marco dentro da biologia, assim, de filmes de ficção científica, mas com uma pegada biológica que faz muito sentido. Sim, e ele criou também um subgênero depois, que é locais fechados, onde tem uma ameaça que, assim, você tá preso com aquela criatura, não consegue fugir, né, e você tem que, né, sobreviver. Então, survival horror, né, Resident Evil, survival horror, você tá preso com um monstro lá com você, então ele criou esse subgênero. Então, Alien, pra mim... Fez história. Fez história. Referência até hoje. E a gente tem um vídeo também analisando o Alien. A biologia do Alien. Muito legal. Então, vamos lá agora para um mais antigo. A Mosca. Esse aí também é um dos meus filmes preferidos. Também foi referenciado em vários locais da cultura pop. Tem um episódio muito bom dos Simpsons. E acho que é um desses episódios da Casa de Horror, de Halloween, né? Que eles fazem. Que o Bart entra junto com a mosca dentro do negócio de teletransporte e ele fica meio mosca. É verdade. E é muito legal, porque, tipo... A mutação gradual do protagonista, ela te dá agonia, porque vai crescendo uns pelos, né, então, nele. Eu lembro que é bem nojento. Muito a minha nojento. memória desse filme é de ser um filme nojento. Tem umas partes bem gore, né? Quando ele começa a cuspir aquela coisa. Não, e sai a cara se transformando. E é um drama, porque o cara vai perdendo a humanidade dele. E o ator é o cara do Jurassic Park, o Jeff Goldblum. O Jeff Goldblum, é verdade. É o Ian Malcolm do Jurassic Park. Né? Não, ele ficou perfeito com a mosca, porque ele tem esse ar né? meio esquisito. Assim. Mas eu achava legal, porque o filme ele aborda isso, né? A transformação gradual dele em um monstro e a perda da humanidade dele. E você, ele sofre, porque ele tá deixando de ser humano. Né? Então tem esse dilema no final, que a mulher
quer se livrar dele lá, né? Porque ele quer matar, mas ainda é aquela pessoa. Então eu acho o filme muito bom. É um lobisomem para os dias atuais dos anos 80. Talvez. A gente não tem muita memória dele. Tem tanta memória afetiva, assim. Eu nunca revisitei esse filme. Eu lembro, assim, da infância de ter visto de passar trecho, nem de assistir inteiro. Momento e ver que é nojento, assim. Então nojento. A gente vai confiar no seu critério. Você que decide. Eu acho que é um clássico. Eu acho que eu vi ele faz uns 10 anos, né? Então faz um tempinho. Mas, assim, eu lembro que eu gostei, novamente, que eu faço esse teste, né? Eu vou pegar um filme antigo e rever pra ver se ele ainda é convincente. E eu achei bom, apesar dos efeitos especiais estarem um pouco datados, para o que ele se propõe, tá muito certo, né? Porque ele também dirige com aquela coisa de não usar muita luz, não mostrar muitas certas coisas, pra dar aquela enganada. E ele também é uma referência para diretores que se arriscam em fazer filmes de terror, né? Essa coisa de ser gradual, de mostrar a perda de humanidade do protagonista. Então, categoria bom? Acho que fez história. Acho que de filme de monstro, A Mosca é uma referência até hoje. Anos 50. Não. Anos 80? Anos 80, se eu não me engano. 80. Não lembro qual ano específico, mas anos 80. Muito bom. Precisamos reassistir. Precisamos reassistir, então. Outra aqui, vai. Anaconda. Gente, ó, esse eu assisti em VHS. Eu também. Então eu lembro assim. Agora você me falou da cena do John Voight sendo engolido. E sendo cuspido depois. E dando uma piscadinha. Isso, aí eu lembrei, falei, nossa, essa cena eu lembro. Anaconda eu acho que entra ali também naquela questão do tubarão, Sim, né? De animais vistos como monstros. Porque é um animal real. Sim. A anaconda é a maneira como a gente chama a sucuri, né? Uma cobra real. Só que a maneira como ele foi retratado no filme não é nada real, né? E assim, eles colocam ela como sendo absurdamente gigantesca. Gente, ela não tem esse tamanho e todo. absurdamente rápido, mas a sucuri ela é devagarzona, assim. É CGI ainda dando os seus primeiros passos, então não é todo mundo que sabe usar bem. E é robô, né? Tem o robô também. E o robô dela tá em exposição até hoje em um museu na Califórnia. Olha só! Que tamanho era a cabeça dela? Porque eu lembro, assim, minha lembrança era enorme. Né? Agora eu não lembro exatamente, mas nossa, eu lembro que eu assisti esse filme. Eu tenho uma coisa que quando eu pego um filme e o filme não me marca, eu esqueço dele. Sabe? Eu esqueço o enredo. Aí eu só lembrei quando você falou dessa cena que ele engole o pai da zumbi lá e tem essa piscadela. Eu falei, nossa, isso eu lembro. Porque isso eu lembro. Gente, porque o cara sai morto de dentro da... Quase morto, Quase né? morto e ainda dá uma piscadinha. Dá uma piscadinha. É muito tosca essa cena. Pra quebrar a quarta parede. Anos 90 tinha umas coisas bizarras. Esse eu já não coloco como, né, um filme bom pra mim. É um filme bem ruim, assim. Que nem eu falei. Os bons eu guardo na memória, os ruins Os ruins você esquece com o tempo. Porque assim, é um filme que fez um desserviço, entre aspas, né, no sentido de retratar um animal como um monstro, assim como o do Spielberg fez. Só que o filme do Spielberg e o Tubarão é um filme bom. Tem uma história. Tem uma história boa. Anaconda, a história é péssima e... As atuações não são muito boas, né? Mesmo tendo bons atores. É incrível como fez sucesso, né? Porque depois veio vários filmes de cobras gigantes depois dele. Sim. Nesse sentido, ele fez história. Mas fez... Virou sei mais lá, não é uma coisa assim comparável com o Tubarão. Não, acho que ele foi mais caça-níquel. Né? Tipo, isso aqui é uma franquia que não vai dar aqueles milhões, mas dá pra alimentar um certo mercado. E tava numa onda de animais, monstros também, então... Vamos no ruinzinho? Ruinzinho, né? Ruinzinho. Acho que não chega a ser, tipo, era melhor ter ido visto o filme do Pelé, mas... Mas o próximo... A gente não estreou ainda essa categoria, hein? Vamos tentar estrear? Vamos lá. Bota aí Piranhas 2. E esse aí, por incrível que pareça, é um dos meus diretores preferidos da história do cinema, que é o James Cameron. Sim. Nossa, também. Nisso a gente tem isso em comum com o Schwarza, né? Gente, o James Cameron dispensa apresentações, né? Mas caso vocês não conheçam, ele é o diretor de Avatar e Titanic. Terminator. Exterminador do Futuro, que é um classicaço que a gente adora, né? Eu e o Schwarza, a gente tem isso em comum. A gente gosta muito desse filme. Meu apelido é Schwarza por conta dessa franquia. Exatamente. Meu nome não é Schwarza, meu nome é outra coisa, Cristóvão, qualquer coisa. Mas o Schwarza é porque eu era muito fã do Terminator. Então, quando a gente começou o canal no YouTube, eu não queria usar meu nome verdadeiro, por N motivos. Aí, vou usar um pseudônimo. Aí peguei Schwarza, que é um nome horrível de escrever.
Mas enfim, pegou. E ficou. Às vezes vai para um Soares, né? Às vezes, né, nos corretores automáticos da vida. Eu acho que eu sou Soares, mas enfim. Né? Então, eu não lembro muita coisa desse filme. Eu lembro que as piranhas voavam. Isso. Tanto é que o filme é Piranhas 2, Assassinas Voadoras. Porque não bastava o bicho estraçalhar as pessoas debaixo d'água, mas na escalada precisa aumentar o perigo no próximo filme, né? Então, Sharknado, ó, que copiou de piranhas. Que copiou. Não foi o primeiro animal com peixes assassinos voadores, tá vendo? Não foi o primeiro filme. James Cameron mais uma vez inovando aqui. Só que o Sharknado ainda tem essa pegada de ser engraçado. E igual vocês falaram, que eles se propuseram a ser um filme engraçado. Não tentou esconder que era galhofa, né? Assim. E Piranhas não, né? Se leva a sério. Se leva a sério, mas é um filme ruim, porque é um filme absurdo, porque a história não tem história. A história é um Sexta-feira 13, só que em vez de ter um Jason, temos um peixe que voa e te mata. Vários, né, no caso. Do nada, os bichos vai e começam a matar as pessoas, assim, então, sei lá. Será que criou um preconceito também contra a piranha, né? Criou essa história de que piranha come pessoas e que não come, né, gente? Isso também é uma lenda. E vocês como biólogos, eu vou tirar uma dúvida, eu posso estar sendo imbecil fazendo essa pergunta, mas existe algum tipo de piranha que voa? Não. Existem peixes que a gente chama de peixe voador, mas na verdade ele é planador. Ele salta para fora da água, abre as nadadeiras e alguns conseguem planar até por mais de 100 metros de distância. Então, mas é tipo uma asa delta. Tipo uma asa delta. Pula e vai caindo aos pouquinhos. Certo, só que é tempo suficiente para o predador que está embaixo d'água não conseguir perseguir. Agora, no caso do filme da piranha, eu lembro que elas batem. Elas batem as nadadeiras. São umas vespas, assim. Exato, não. Isso não existe, né? Nenhum peixe James Cameron. Caramba, cara, você teve tantas ideias boas. Onde você tirou isso? Então, e foi o primeiro filme dele. Daí o segundo filme dele já foi o Exterminador do Futuro. Que filme maravilhoso. Eu acho que algum produtor chegou assim, tô com uma ideia bomba aqui, mas eu preciso de alguém pra fazer. Já tem roteiro, então eu quero que você faça isso. Aí o James Cameron falou, cara, eu quero fazer um filme de robô que mata pessoas, mas eu não tenho dinheiro. Aí, eu juntou o agradável. Vocês vão me pagar? Beleza, eu faço a porcaria, mas ano que vem eu lanço o meu. Acho que foi alguma coisa nesse sentido. E o James Cameron, gente, ele foi a segunda pessoa a ir pro ponto mais profundo do planeta Terra, que é a Fossa das Marianas. Ele fez isso em 2012 e ele foi a primeira pessoa a ir sozinho. Um submarino. Maluco o cara total. desceu Jamais iria. 11 quilômetros né, de profundidade no mar sozinho e fez história. Ele é um cara que fez e faz história. Né? O James Cameron fez história, mas o Piranhas 2 era melhor ter visto o filme do Pelé. Apesar do James Cameron, né? Não vamos passar esse pano assim. Não. Vamos lá. Falando em James Cameron, Avatar. Então, eu posso ter uma opinião polêmica sobre esse filme, que eu acho assim, é um filme que ele é um parque de diversões. Você começa o filme e você fica deslumbrado pelos cenários, pelos seres que inventaram. Tanto é que até hoje tem gente que faz confusão, falando que algumas cenas foram gravadas no Brasil, na Floresta Amazônica, e o James Cameron sempre vai lá e desmente, não, tudo que você está vendo é digital. A planta que você está vendo ali é digital. Não é Nada Brasil, existe, tudo digital, gente. Então, é um parque de diversões. Você vai lá, você fica deslumbrado, é uma viagem. Só que ela é escorada por um fiapo de história. Entendeu? Então ela tem uma história bem simples, né? Até porque a gente tem que entender que o James Cameron, ele é um diretor para massas. Ele pensa na massa. Então ele não quer entregar filmes complexos, ele quer entregar filmes que todo mundo possa assistir e sair do cinema sem se achar burro. Né? Então ele faz filmes bem fáceis mesmo. Só que o que ele consegue trazer de inovação é na parte visual e tecnológica. Né? Então, ele sempre é muito inovador nessa parte. Inovador. Né? Pô, já existia câmera de captura de movimento, né, que era que nem o sistema que o Gollum do Senhor dos Anéis foi usado, porque ele coloca aquele ponto na cara e você consegue pegar as expressões do ator. Então isso já existia, mas o James Cameron, ele criou uma câmera que filma o rosto do ator. Pra pegar um micro do micro do micro. Pra que no Avatar, mano, você fica olhando e parece realmente que o ator tá ali. É a Sigourney Weaver ali no Avatar dela. Então ele filma, ele deu uma evolução nesse caso. No Titanic é a mesma coisa, tipo, ele criou uma câmera que conseguisse filmar aquelas expressões absurdas que o Titanic tá lá submerso, para trazer para o filme que ele queria filmar o Titanic verdadeiro. Então é um cara que, assim, visualmente o cara é incrível. No Avatar, então eu acho isso. É um filme que me impressiona pelo visual, só que tem uma história bem arroz com feijão.
O pessoal comenta com Pocahontas, né? Assim, a Pocahontas do espaço, né? Dança com lobos. Por outro lado, tem a questão do sci-fi, né? Da ficção científica em si. Que apesar da história ser meio Pocahontas, né? Um arroz e feijão, mas assim, é uma ficção científica assim, interessante, sabe? Ele é um cria outro planeta. Pra gente que é biólogo, né? Ele cria toda uma biota, né? Ele cria uma vida ali. E é vasto, é flora, fauna. Exato. Sabe? Então, uma linguagem própria. Uma linguagem própria. Então tem todo um universo de suporte que pra quem tá assistindo nas primeiras camadas, né? Tipo, vê só aquilo ali, visualmente se impressiona, mas não percebe. A gente que fez análise também de Avatar mostrou, mas esse bicho tem isso, porque isso aqui faz sentido. É um outro planeta, a gravidade é diferente, então por isso que o bicho é desse jeito e tal. Não, e ter uma história simples não necessariamente torna um filme ruim. Não, funciona. É que tipo, nenhum filme precisa ser Poderoso Chefão. É que é tipo assim... A história dele, de repente, seria o calcanhar de Aquiles para algumas pessoas. Pra mim, Avatar, eu fui assistir o 2 no cinema. E pra mim é uma viagem, é um entretenimento, é um parque de diversões. Então, se ele quis me entregar entretenimento, ele conseguiu. Então, sim. Mas, assim, gostando ou não, é um filme que fez história. Com certeza. É um filme que fez história. Filme, sem dúvida. Tanto que, para esse segundo que foi feito agora, o filme precisava bater bilhão para recuperar os custos, né? Então ele apostou muito, vai ter um prejuízo ridículo. Titanic tinha o dinheiro no bolso dele para terminar. Então o James Cameron ele acredita, né, nos projetos. E já que falamos de James Cameron, falamos de Arnold Schwarzenegger, vamos continuar falando do Arnold Schwarzenegger agora. Não! Pegando outro clássico lá dos anos 80, que é o Predador. Né? Esse é clássico. Primeirão filme, Predador no meio da floresta. E que floresta que é? Eu não lembro. Se era amazônica, se era... Também não lembro, assim. Na verdade, acho que toda vez que eu assisti, eu nunca mais tentei esse detalhe. Mas é um filme interessante, porque é uma visão também um pouco fora do comum dos alienígenas, né? Que, tipo, nesse caso, o alienígena não quer vir aqui fazer pesquisa, não quer vir aqui pilhar a Terra, ele vem aqui pra caçar coisas que nós humanos fazemos, né? Só que dessa vez, os humanos... um safari pra eles, né? Exatamente, é um safari. Eles vêm aqui por diversão. Então, nem aí com a gente, eles só querem caçar. Então, faz o ser humano sentir na pele o que a gente proporciona pros animais. Né? É o humano se sentindo na pele de uma onça, de um leão que é caçado. Né? E ele tem, no caso do Predador, ele tem uma tecnologia muito avançada, então a gente não sabe como se virar. Tanto é que no filme, Schwarzenegger até usa recursos quase primitivos para conseguir... Quase primitivos, né? Para conseguir, e consegue, né? Se usar a lama lá para ficar invisível e tal. E é muito interessante, porque... Eu lembro muito também de uma questão que é como a invasão europeia aqui nas Américas. Sim. De você chega com um grupo que tem uma tecnologia muito avançada e mesmo você com a sua rica cultura, com tudo que você faz, a sua tecnologia não chega no mesmo nível. Então você vai ser destruído. Fora que aqui nas Américas teve as doenças também junto, o que realmente matou mais gente. Lembra muito o que aconteceu no Vietnã também, né? Que o Vietnã tem os soldados americanos com armas tecnológicas, todos os vietnamitas usaram recursos simples, né? Mas que foram efetivos. Tanto é que os Estados Unidos perderam o Vietnã. Eles faziam armadilhas e, tipo, tinham lâminas que tinham substância venenosa, que se cortasse os soldados americanos iam ficar doentes. Então eles não precisavam de armas de ponta. Eles usavam o que tinham e era efetivo, porque os americanos não esperavam ser surpreendidos. Nunca lutaram contra algo assim. Exatamente. Aí que é o que acontece aqui no filme. Exatamente. Também, né? E tem o Schwarzenegger no auge do seu sotaque, né, russo lá, aquele inglês horrível dele. É verdade. Eu não lembro necessariamente se é um filme bom, porque eu assisti na infância. Então, eu não reassisti mais. Eu cheguei a assistir depois, na adolescência, assim. Pra mim é um filme bom. Assim. É um testosterona pura, né? Os caras se cumprimentam, aí dá um close no bíceps deles, é aquela coisa de testosterona explodindo na tela. Você assiste o filme e você fica com as poxas desse tamanho. Né? Você inspira testosterona, mas é um filme divertido, é um filme que traz essas questões que eu acabei de falar, então eu acho que é um filme bom. Marcou a história? Eu não sei, porque tem muita gente que bebe em Predador, até hoje, né? Tanto é que eles tentam manter a franquia viva com os outros filmes que vão sair. Teve um filme recente que falam que é muito bom, que eu ainda não vi. A gente viu. Que é A Caçada, A Caçada. Então é uma franquia que tá sendo mantida viva, porque ela tem uma relevância. Então, eu acho que fez história. Não é porque tem um Schwarzenegger, não. Eu não colocaria como fez história. Vamos deixar no bom? Eu acho que é bom.
É bom aqui. Porque a gente tem que analisar o que tem no Fez Porque eu acho, por exemplo, né? o Alien fez mais história. Não, isso com certeza. Né, o Alien. Assim, tanto que tem o Alien versus Predador. Verdade. Vamos agora pro próximo, então. Viagem ao Centro da Terra, lá da década de 2000. Então, não lembro. Fraser, com o Brendan Fraser, né? Ele já tinha feito a Múmia, acho, né? Nessa época. Já. Ele tava no auge. Mais conhecido. No primeiro auge dele. No primeiro, porque agora ele ganhou o Oscar, né? Assim, agora, simplesmente ganhou o Agora Oscar. tem um auge cultural, ele tava no auge de popularidade ainda. Sim. Aqui. Mas assim, a história é muito boa porque é a adaptação do livro do Júlio Verne, né? Júlio Verne incrível também, né? Na ficção científica. Mas o jeito que foi executado o filme, os efeitos... Pra quem não conhece a história, né? Viagem ao Centro da Terra retrata uma viagem ao centro da Terra, que no caso, o centro da Terra a Terra é oca. Olha só, aí que começou essa história. Aí que começou essa história. E aí eles entram no centro da Terra por um vulcão na Islândia. Uhum. É uma aventura muito legal, assim. Como uma aventura. E aí lá eles encontram animais primitivos, como dinossauros, vivendo... Tipo o Elo Perdido. Tinha uma série de TV chamada Elo Perdido. Sim. Também existia dinossauros no centro da Terra, ou na parte no abaixo. caso do Elo Perdido, eu acho que ele não lembro se era no centro da Terra ou se tipo, era numa floresta afastada, mas tinha um caminho que você passava até chegar lá. Tá. O centro da Terra é no centro da Terra mesmo. O Júlio Verne, ele é um dos primeiros escritores de ficção científica moderna, porque eu lembro que tem aquela viagem até a Lua, que eu esqueci o nome do livro, mas que retrata, né, uma ida até a Lua. Isso, tem também No Fundo do Mar, que é 20 mil 20 léguas submarinas. Tanto que o Goddard, que é o cara que leva o nome de um laboratório lá na NASA, né, eu esqueci o primeiro nome dele, mas é o Goddard, ele começou a pensar em foguetes e conseguir chegar em altitudes muito altas por causa do Júlio Verne, né? Dessa história. Pra Lua, né? Exatamente. Então, é um cara que inspirou muitas ficções científicas, né? Genial, Júlio Verne, genial. Tem Volta ao Mundo em 80 dias. Volta ao Mundo em 80 dias. Só clássico, Só né? clássico. Só clássico. Mas no Viagem da Terra, o CG é ruim, e isso aqui a gente já tá falando de um filme que já passa, sei lá, 15 anos depois do primeiro Jurassic Park. Então... Mas até hoje as pessoas não chegam no nível do CG de Jurassic Park 1, muitas vezes, que dirá. Eu acho que faltou um pouquinho de verba pra esse filme. E também aquela coisa de... Já que dá pra fazer, vamos fazer pra caramba. É aquela coisa... Quando você tem um recurso e ele ainda não é muito bom, use ele com cuidado. Moderadamente. Né? Porque senão vai ficar muito exposto ao que é mal feito, entendeu? É o que o Spielberg fazia. Por isso que Jurassic Park até hoje, ele parece ser melhor do que filmes que saem. Sim, né? Sim. Porque ele sabia que, tipo assim, em alguns momentos, em alguns ângulos, vai enganar. Vão usar esse ângulo. Nada disso. A gente complementa com o robô. Com essa iluminação, desse jeito, vai ser... E aí, no caso, esse filme eu lembro pouquíssima coisa. Mas eu lembro que, na época, a CGI foi criticada. Porque é bem ruim mesmo. Já na época, né? Já foi criticado. Ele era todo gravado em fundo verde, praticamente. E ficava muito na cara isso. Aí é que não tinha nada interagido. E assim, pra mim, por exemplo, Viagem ao Centro da Terra é um livro que eu li quando eu era adolescente. É uma das minhas memórias mais antigas de leitura. E eu lembro que eu fiquei muito encantada, assim, sabe? Eu viajei junto no livro. E o filme não me criou não trouxe isso, né? Não trouxe. Eu achei que faltou ali uma emoção, uma coisa a mais... E aí, como os efeitos eram muito ruins, eu acho que isso... Te tira, né? Me tirou. Eu colocaria como ruinzinho. Eu penso isso. Quando eu tô assistindo um filme, e aí, tipo, os efeitos especiais... Eu penso durante o filme que o efeito especial não tá bom, é porque já sai do filme. Porque você já saiu do filme. Porque você, quando tá assistindo o filme e o filme é bom, você não lembra que é CG. Você não lembra. Você tá lá comprado. E aí, quando você... isso aqui não ficou legal. Já saiu. Já saiu, então... Eu fico na dúvida entre ruinzinho ou era melhor ter ido visto o filme do Pelé. Não é tão ruim nesse nível. Tem piranhas assassinas, né? Era melhor ter visto o filme do Pelé. Verdade, acho que não... no nível de Anaconda, né? Assim, você pode até se divertir. Mas tem o Brendan Fraser, gente. No auge da sua beleza e do seu físico. Ainda é ruinzinho mesmo assim. Vamos lá. Planeta dos Macacos, A Origem. É o primeiro filme dessa nova trilogia, né? Não da clássica, mas da nova trilogia. É o filme que mostra, né? É o Andy Serkis fazendo, né? O Caesar, que é o mesmo ator do Gollum, do King Kong, do Peter Jackson. Assim. Já usando a tecnologia do James Cameron. Já usando a tecnologia usa a câmera na cara, da câmera. Sim. E eu acho esse filme muito legal, porque ele mostra como tudo aquilo lá começou. E...
Assim, tem um momento que eu me arrepiei assistindo o filme, foi que um momento que o Caesar fala a primeira palavra. Caramba, mano. Eu lembro da sensação do cinema. Da sensação do cinema. Então, o filme, pra mim, é um marco. Né? Eu acho que é o Matt Reeves que dirigiu, que é o que dirigiu o último Batman. Né? Então, é um diretor que ele é um diretor que ele é contido no exagero, né? Ele não extrapola muito, então acho que ele é um dos diretores que daqui a um tempo a gente vai ainda falar muito dele, tipo o Christopher Nolan, que Legal. O Christopher Nolan é um cara que tenta ser o James Cameron, só que eu ainda acho que ainda falta comer muito arroz e feijão, mas sabe, são diretores que prometem muito. Sim, sabe? Com potencial. Com potencial, Matt Reeves é um desses. Legal. Acho que é um filme muito bom. Sim, eu concordo. É um filme muito bom. Eu acho que se fosse o filme, o primeiro Planeta dos Macacos, eu acho que dava pra gente colocar como fez história. Mas como... ele é uma releitura. É uma releitura, eu colocaria como bom. Uma coisa que é interessante do ponto de vista biológico é que, assim, não faz sentido um chimpanzé receber mais inteligência e começar a falar. Ele já tem a inteligência para falar. Ele só não fala porque eles não têm as adaptações aqui nas cordas vocais que a gente tem. Mas os chimpanzés vocalizam muito entre si. Tem vários casos. A gente fez um vídeo um tempo atrás sobre o Kanzi, que é um macaco que você bate um papo com ele. Caramba! Você conversa com ele, ele joga videogame, ele joga Pac-Man. Ele consegue passar assim, de algumas fases de Pac-Man. Ele sabe fazer omelete. Ele sabe fazer omelete. Meu Deus! Ele cozinha. E tem um Masterchef orangotango. O chimpanzé, no caso. E ele tem uma parte da pesquisa que tem um tratador chegando com iogurte, né? Que eles gostam de comer. E a irmã dele tá vendo o iogurte. Então ela começa a vocalizar para ele. Só que a irmã dele tá em outra sala. Aí ele ouve e ele fala por lexogramas. Ele aponta por símbolos. E aí a tratadora falou, ele começou a apontar por símbolo do iogurte. Mesmo não tendo visto o iogurte. Mas porque a irmã dele vocalizou. Caramba. Então mostra que esses bichos trocam ideia. Sim. De uma certa maneira. Língua, né? Só que não na nossa língua, a gente não entende. Não no nosso nível, com a quantidade de palavras que a gente fala. Mas essa moça que conversa com lexogramas é mais ou menos como conversar com uma criança de 3, 4 anos. Você conversa com uma criança de 3, 4 anos. Sim. Tem uma comunicação limitada, mas... Mas tem. Mas tem ali. Que interessante. Impressionante. Então... Mas o filme é, assim, como vocês falaram, acho que dentro da cultura pop, da história do cinema e tal, as pessoas sempre vão lembrar do classicão. Isso. Sempre, né? Sempre. Essa é uma releitura muito boa, muito mas boa. No inconsciente coletivo, não acho vai que o fazer clássico história. É um bom filme. É bom. Perfeito. Vamos lá para um filme de crocodilo agora. Blackwater, que é Medo Profundo. Medo Profundo. E é um título que já foi utilizado para um outro filme de tubarão. Porque esse filme, Blackwater, ele é de crocodilo. Certo. Então, assim, nós temos 2 filmes que em português do Brasil tem o mesmo título, que é Medo Profundo. Só que um é sobre crocodilo. Então, eles deviam ter traduzido de outra forma, né? Um pra lago, outro pra mar. Mas enfim. Mas é baseado numa história real de um crocodilo de água salgada lá da Austrália, que é a maior espécie de crocodilo atual. Um bicho enorme, 6 metros de comprimento. Ô, louco! Enorme, Isso. enorme. Um caminhão. Enorme. E tem registros, né, de que ele já atacou pessoas. Preda né? pessoas. Porque o crocodilo... A gente esquece que a gente é presa, mas tipo, tem animais que conseguem tranquilamente nos predar. Crocodilo é um deles. Essa der bobeira, ele pega. Tem vários acidentes fatais. Aí nesse filme, o que acontece? Ele é inserido na sociedade? Eles estão fazendo um passeio de barco. Eu falei inserido na sociedade, parece que ele tá indo pra uma escola, dirigir carro. Não, na verdade é baseado no caso real, de pessoas que foram atacadas e devoradas. Eles estão fazendo um passeio de barco e acho que o barco falha, né? Tem uma chuva muito forte. A gente não assistir de novo. Eu acho que esse é o que tem uma chuva muito forte, começa a ter uma enchente. E aí os meninos que estão pedalando... Eles ficam presos numas árvores. Só que a água continua subindo. Então, entendi. E aí? Você vai sair pra ir pra próxima? Na verdade, a história real é com os meninos e no filme eles fizeram uma família. Uma família, Pra ter mais vítimas, né? Senão o filme exato. de terror. Mas o filme cria um suspensezinho, assim. Lógico que eles aumentam o tamanho do bicho, né? Porque
Cinema. É como se 6 metros fosse pouco, como né? Se fosse pouco. Mas enfim. No cinema até um Fusca inteligente, então. Exatamente. Então, tem que ter exagero. Mas a gente quis colocar ele porque, assim, na nossa visão, ele é um filme sobre, né, esses animais, assim. Mas é um filme bom, é tipo Tubarão, assim, é um filme bom. Não é excelente, mas é um filme bom, porque tem muito filme ruim de crocodilo, né? Eu acho que, assim, em relação a Tubarão, de uma maneira geral, eu acho que o Tubarão do Spielberg é o único bom, praticamente, o resto é tudo galhofa. De cobra não tem nenhum bom, é tudo péssimo. E de crocodilo tem um ou outro que ainda nem salva. aquele do Pet Morita, gente, é o Mr. Miyagi lutando com uma cobra. Como isso não pode ser bom? Tá. Engoliu o Daniel LaRusso e vai lá se vingar. E vai lá se vingar. É que eu não assisti esse. Então essa parte do Daniel LaRusso eu inventei, viu? Não é spoiler, é inventado aqui. Mas eu acho um filme bom, mas assim, também não é aquelas coisas. Dá pra passar o tempo. Acho que eu colocaria no Injustiçado. Injustiçado até porque é um filme bom, mas as pessoas não dão um valor pra ele. Não conhece direito. E aí, falando em crocodilo, Alligator. Isso eu tenho propriedade, hein? Um clássico, passava muito no SBT. É um clássico Na do sessão SBT, das 10. gente. Gente, se eu tiver errado, vocês me corrijam. Porque eu lembro basicamente isso. Alligator é um crocodilo que a criança comprou em algum lugar. Aí o pai dele falou assim, não, vai ter esse bicho, não quero. Aí o moleque pega, joga o crocodilo na privada. Isso. E aí, segundo a explicação do filme, como o ambiente era úmido, escuro, o bicho cresceu que nem um caminhão. E aí ele estoura o concreto e vai matando as pessoas na cidade. É isso. É isso? Olha só! É incrível! E aí, se eu não me engano, né, tem uma parte ali, como ele mora no esgoto, tem uma parte que é desova de corpos, não é? E aí o pessoal vai jogando os corpos ali numa região, e aí ele começa a pegar o gosto, né? Por carne humana. Isso. E tem um barato mais absurdo, mais obscuro e absurdo ainda, que, se eu não me engano também, faz um tempo que a gente não assiste, mas tinha uma clínica veterinária que estava fazendo uns testes bizarros com os animais. E aí eles descartavam os químicos. Corpos. Então ele é um crocodilo tipo... Mutante. Tipo uma tartaruga ninja, só que é um crocodilo. Isso. Porque não é ele ninja. comia esses bichos lá, que tinha os produtos lá. E aí ele foi incorporando. Porque, assim, eu lembro dos comerciais da TV, e a cena do filme, obviamente. Lembra dele estourando concreto na hora de sair? Que o rabo batia no carro, amassava a porta do carro. Meu Deus, é de titânio esse bicho. O bicho é muito forte. Eu lembro que eu tinha medo desse bicho. Mano, como é que mata um bicho desse? Eu não lembro. Joga uma bomba atômica nele. Eu não lembro, acho que ele joga um barril e explodem ele atirando numa... Que é uma forma clássica, né? Que Tubarão inventou, talvez. Porque a solução é sempre explodir o bicho. A solução é explodir quando o bicho é muito grande. Que Resident Evil 2 tem também, né? Você tem que jogar o barrilzinho lá e explodir o bicho. É um filme bem trash, né? É trash. É clássico, mas é trash. Gente, não sei onde colocar ele. Fez sucesso aqui no Brasil juntamente com In Space e Formigas Gigantes, né? Que foi aquela época da Sessão das 10 que só passava aquele filme, né? Olha, aqui é o Schwarz, a criança, falando que se divertiu com o filme na época. Então eu colocava aí... Tem aí Vive no Meu Coração? Não, né? É ruim, mas eu gosto, né? É ruim, mas eu gosto, vai. Eu não digo nem injustiçado. Tinha que ter uma categoria assim, meia boca. Então vamos botar no ruinzinho. Ruinzinho. O ruinzinho no diminutivo é como se fosse ruinzinho, mas... mas não é ruim. Ele passa ali, Passa, né? Tem que rever. Aumentando um pouco de réptil... Jurassic World Dominion. Você assistiu esse mais recente? Então, eu não assisti porque eu não gostei dos trailers. Eu achei. E nos trailers mostra todas as cenas de ação quase que vai ter no filme. Foi o que eu ouvi falar na época. Então eu falei, caramba, eu não gostei porque eu achei muito CGzão. Parece que os bichos não têm peso. Sabe? Porque uma coisa complicada de fazer em computação gráfica é dar peso aos objetos. Que nem o Thanos dos Vingadores, ele tem peso. Parece que ele tá lá. Né? E a interpretação do Thanos é do Jeff Brolin, né? Que é o ator por causa do sistema do James Cameron, que a câmera filma a coisa. Então, mano, ele é muito tátil, parece que ele tá lá.
Quando eu vi os trailers desses filmes dessa retomada do Jurassic Park, não me convenceu. Eu não quis ir, sabe? Você não viu nenhum desses? Nenhum, cara. Então, o primeiro Jurassic World é muito bom. A gente gosta bastante. É muito bom. Porque mostra o parque em funcionamento. Que é uma promessa do primeiro filme que nunca é cumprida, é verdade, né? Porque o parque nunca entra em funcionamento. Então, Jurassic World 1 mostra as pessoas no parque, visitando o parque. E é sensacional. E é sensacional. Você tem aquela sensação de estar num parque de diversão com dinossauros. Mas aí como é que seria? Tipo um zoológico? Eles vendem pirulito do tiranossauro? Seria como se fosse um zoológico, mas você tem as atrações. Então, por exemplo, tem a parte lá que eles vão alimentar o mosassauro, que é um lagartão marinho. E aí tem uma piscina, isso, que ele vai lá e pula, come um tubarão e depois cai, e aí joga água em todo mundo. Então... É bem legal. Aí o segundo, a história já não é tão bacana, né? E o terceiro, a história desvia mais ainda. No terceiro é o que, tipo, a ameaça é global. Não é esse? Só que, tipo, num filme de dinossauro, a grande ameaça do filme é uma nuvem de gafanhotos. Modificado geneticamente. Pra quê, né? Você tem um monte de Aí dinossauro. Os dinossauros, eles comem os gafanhotos e eles atiram gafanhotos Não, os gafanhotos não tem nada a ver com os dinossauros. É uma história paralela, que a empresa está desenvolvendo gafanhotos para que aí somente a soja industrial, aquele transgênica, que os gafanhotos não comem, que é só a deles, tenha mercado. Mas, gente, ele já tem o dinossauro. Pois Por que não fez o filme dos gafanhotos malucos? Faz um outro filme que a gente pensou. Então assim, o roteiro é muito bagunçado, não tem pé nem cabeça. Você comentou do CGI, a gente gostou. Vocês gostaram? Sim, no caso dele. A gente gostou dos bichos que apareceram, muito legais. Tem uns bichos incríveis. A gente gostou das cenas de ação, mas a história não sustenta. E quase todas as cenas de ação já tinham sido mostradas no trailer. Então o trailer meio que estragou, assim. Estragou a experiência. Fora que a trilogia Jurassic World, ele prometia pra gente que ele ia entregar dinossauros no mundo, vivendo livres. E aí, quando finalmente o filme que conclui isso, você fica, cadê os dinossauros no mundo? O que isso impactou a vida das pessoas? Eles mudaram de opinião. Eles mudaram de opinião. Tipo, tem dinossauros no mundo, mas pouco importa, porque a gente vai focar na história dessa menina e desses gafanhotos. Será que eles queriam já pensando numa nova franquia? Mas... E aí eles trouxeram os personagens clássicos, né? Que a gente pensou que isso é uma mega reunião, mas... Que deu um quentinho no coração. Mas foi só pra passear. Eles foram subaproveitados, né? Que pena, mano. Então talvez é um filme ruinzinho. Olha, a galera vai ficar brava, eu acho que se botar no ruinzinho. É um filme injustiçado, eu acho que ele... Desculpa, a gente ama dinossauros, mas esse filme... Olha, eu não colocaria no ruinzinho, porque olha quem tá no ruinzinho, entendeu? É verdade, não tá no mesmo nível de Anaconda. Tem Alligator, então... tá na categoria intermediária, mas não é um filme injustiçado. É um filme meia boca. Meia boca. Faltou a categoria meia boca. Talvez tinha que ter uma sexta categoria. Eu tô aqui afirmando, mas não assisti nada, mas eu tô no embate. Bota no injustiçado. Então, continua aqui. Continuando aqui em animais pré-históricos e voltando pro fundo do mar e voltando pros tubarões, a gente tem aqui Mega Tubarão, um filme que retrata um tubarão primitivo que existiu, né? Um megalodon. Como se ele ainda vivesse nas profundezas do oceano. Na Fossa das Marianas. Tudo extremo, né? Porque tem que ser lá embaixo, no pior lugar possível. Um cachoeiro e tal. Exato. E o pior é que muita gente comprou essa ideia. Comprou e acredita. Tanto é que o History Channel fez documentários sobre o Mega Tubarão. Fez aqueles documentários que não é nem documentário que chama, é mockumentary. Um documentário falso. Que é um documentário falso. Como se eles tivessem achado. Mas as pessoas compram essas ideias, né? Vira e mexe, tem gente que pergunta pra gente no canal: é verdade que o Megalodon pode ainda estar vivo nas profundezas? Ele afundou um barco. Na Fossa das Marianas. E não, gente, não tem nenhuma evidência. Ele nem aguentaria a pressão da Fossa das Marianas. Por mais grande que ele seja. Tubarão não chega tanto assim. Mas vocês acham que esse tipo de filme, ele ajuda a alimentar a curiosidade do povo, da população, nesses temas, Fossa das Marianas? Às vezes a pessoa nunca ouviu falar das Fossas das Marianas, né? Ou animais pré-históricos. Ou no próprio Megalodon. Então, acho que de repente esse filme acabam tendo esse papel, né? Sim, tem esse papel. É um lado positivo. A gente não é aquele tipo...
ai, cientista chato que fala, nossa, não pode fazer, tem que ser 100% igual. E fica só criticando. Não, tem esse lado sim. Inclusive, a gente usa isso como ferramenta de trabalho. De ensino aqui no canal. A gente usa esse filme pra falar o que tá certo, o que tá errado, o que é plausível, o que não é. E até porque os primeiros tubarões que aparecem em Mega Tubarão, se eu não me engano, eles não são muito maiores do que eles seriam na vida real, né? É que tem aquele segundo que aparece depois, que é enorme. Eu não vi o filme, então vai ter na escalada, eles vão aparecendo cada vez um maior. Acho que são 2 só no primeiro filme, se eu não me engano. Primeiro filme tem mais de um. Não, acho que só tem um. Só tem um, tá? Mas de primeiro aparece um que é grande, depois aparece outro que é enorme, assim. Um comendo o outro. Mas o primeiro já é do tamanho, assim, real, assim, que ele teria. E o que já é um bicho enorme. O Megalodon, na prática, ele teria ali as estimativas variam entre 15 e 18 metros. Nossa! O que já é imenso, né? O baleia azul tem quanto? A baleia azul tem 30. 33, no máximo, né? Então é um bicho que é bem maior. A baleia azul é um monstrão. É um monstrão. Só que a baleia azul é compridona, né? Então, quando você olha, ela não tem aquele formato de baleia mais gordinha. Ela é bem comprida. Então, por isso que ela é grande, assim. Agora, o Megalodon, ele era mais... Ele é mais robustão. Ele é mais curto, mas mais robustão, assim. Entendi. Esse filme, apesar do trailer até ser bom... Mas eu não achei que ele criou aquele suspense e tal, né? De um filme igual... É com Jason Statham, né? Também um ícone agora dos filmes de ação mais recentes. Sim. Mas uma coisa que eu achei interessante é que na história tem um grupo de pesquisadores que tá lá, né, pesquisando essa região. E eles montam uma base submarina bem legal. E a equipe de pesquisa é uma equipe de pesquisa oriental. Acho que é japonesa, não, chinesa. Isso eu achei legal, porque não é uma equipe americana. Né? Então eu achei que tem esse diferencial, né? Mas eu achei que a história não prendeu tanto, não gerou tanto suspense. Além de ser algo absurdo e mais um filme colocando o tubarão como monstro. Como monstro, vilão. Então, pra mim, é ruinzinho. Você falou uma coisa sobre o trailer não ter criado um suspense. Sabe um filme de monstro que nem tá na lista, mas agora você falando, eu lembrei, que criou um suspense absurdo e de repente o filme nem entregou tanto, mas o trailer era muito bom, que era o Godzilla de 1998, com o Matthew Broderick. A gente colocou aqui. Vocês chegaram a colocar? Não colocamos. Então, não. Porque eu lembro que todos os trailers não mostravam o Godzilla. Mostravam a destruição dele, o pé dele, a sombra dele, mas não mostravam ele. E aí o pôster era só o olho dele. Então você queria ver como era o Godzilla do filme? Você tinha que ver o filme. Né? Só que o filme também ele peca. Ele não é um filme bom. Não é um filme muito bom. Né? E até o visual do Godzilla não é tão legal porque ele difere um pouco do clássico. Né? Depois eles fizeram outros filmes de Godzilla que respeitavam mais versões americanas, obviamente. Mas esse do Matthew Broderick, ele... sei lá, era um filme qualquer coisa. E eu achei que o filme é muito escuro, você não consegue ver direito o Godzilla. Talvez pelas limitações de CG, né? Pra não mostrar que é ruim, você escurece a tela, né? Só que, tipo, não mostrava muita coisa, mas também não valorizava. Não criava um suspense. Exato, né? então... Aí, e eles queriam ainda fazer sequências, né? No final tinha um ovo lá que racha lá, mas não foi pra frente. Então, ruinzinho? Ruinzinho. Acho que porcaria. Vamos de clássico. Esse aqui, mais um clássico, ó. Aracnofobia. Eita, tem um Bill Paxton, né, nesse filme. Não lembro. Nossa, não lembro. Não sei se era ele. Eu sei que é um ator que acho que já faleceu, se eu não me engano. Mas enfim, era o filme que o cara tá preso em casa com um monte de aranha, não é? E aí eles... É uma cidade. É uma cidade que acaba sendo infestada porque eles vêm fazer uma coleta aqui na Amazônia, eu acho, né? E aí um cara morre. E aí a aranha se enfia no caixão do cara, uma aranha. E eles transportam lá pra cidadezinha nos Estados Unidos. Só que essa uma aranha estava grávida. Ela começa a criar uma colônia. E aí bota... Eu lembro que no clímax, o protagonista, ele ficava preso na casa com as aranhas. E aí, com os recursos que ele tinha dentro da casa, ele tinha que se virar com as aranhas. Sim. Né? Atira nas aranhas. Taca fogo. Taca fogo. É uma loucura com as aranhas. Né? Pra quem tem aracnofobia, que é a fobia de aranha, é um filme complicado, de assistir. As aranhas, elas quase são uma entidade única com inteligência, de tão espertas que elas são no filme. Ai, não sei. Eu achei na época um filme divertido. Assim, foi um filme que, tipo, eu lembro que eu trabalhava pintando quadrinhos nessa época e eu deixava coisas passando em segundo plano, né? Eu lembro que, nesse caso, eu parei o trabalho
pra ficar vendo o filme. Nossa, eu quero ver como o cara vai sair dessa. Sim, não, ele cria um medo. Ele cria um tipo, como o cara vai sair dessa situação? E o legal, talvez, de Aracnofobia, pra época, né? Olhando hoje é um filme ruim, eu acho. Mas pra época, quando saiu, é que foi um filme de monstro, mas não um monstro grande. Então ele mostrou, exato, com um monstro pequenininho. As aranhas não são gigantes, elas são bem pequenas. Agora, era computação gráfica? Ou era... Eles pegaram os dois, feito prático, aranhas de verdade, mais computação gráfica. Entendi. Não é um filme bom, mas eu acho que é um bom suspense. É. Eu acho que ele é um bom entretenimento. Ele passa o tempo, você não vai sentir que jogar só seu dinheiro, seu tempo. Seria um filme meia boca, mas... Vamos deixar no injustiçado. Injustiçado. Eu tava trabalhando, parei no trabalho pra ver o que ia acontecer com aquelas aranhas. Aí, ó. Eu tava torcendo pelas aranhas, elas se ferraram. Mas enfim, foi uma família, divertido. Vamos lá, monstrão agora, saindo de monstrinho pra monstrão. Godzilla vs Kong. É um embate que, tipo, eu queria muito ver, acabei não vendo, né? Mas, caramba, o Godzilla brigando com King Kong. E olha... Ah, desculpa, pode falar. Você vai falar que, tipo, visualmente, esse Godzilla parece o Godzilla. Sim. Clássico, né? Diferente do filme de 98. Que fizeram um bicho bem diferente, né? A gente assistiu, a gente achou que ia ser mais galhofa, né, gente? Godzilla vs Kong. Tem a Eleven nesse filme, né? A atriz que faz Millie Bob Brown. Tem a Millie Bob, né? Bryan Cranston também, né? É um elenco... É um elenco bom. Então, é um filme bom. Olha só. Não é um filme ruim. Não é um filme ruim. Não é um filme galhofa. Não. E ainda que fosse, né, que não tivesse história... Porque, assim, é um filme que a gente assiste sem pretensão que vai ser um filmão. Gente, você que tá vendo um filme do Godzilla lutando com o King Kong. Marcar o tamanho de um prédio. Exato. Sabe, tem gente que filmes de heróis não são sérios. Cara, você tá vendo um filme de um cara que voa com capa. Não é pra ser sério, né? Não é pra ser sério. Não é pra ser sério. Então a gente pensou, ok, vamos nos divertir vendo desliga o cérebro e seja Godzilla lutando com o King Kong. E é isso. Mas valeu a pena? Tipo, tem a luta? Que às vezes é muita promessa, mas não entrega nada. Tem a luta é boa, os efeitos são bons, a ação é boa e a história ainda é boa. A história é legal. Vou ver hoje mesmo. Vou Chegar em casa, vou ligar lá. Tá no bem streaming? divertido. Deve estar em algum, né? Não lembro qual que a gente assistiu. Vou ver. Foi Netflix. A Eleven vendo os bichos batendo tudo. Gente, onde tá esse filme? Não lembro, mas tá em algum eu não filme. coloquei, acho que filme bom é uma boa categoria. Eu não coloquei Fez História, que pra mim Fez História é o King Kong original de 33 e o Godzilla original de 50 e alguma coisa. Esses sim fizeram histórias, né? Mudaram os filmes de monstros destruindo as cidades, né? Influenciaram, assim. Esse é uma releitura também como o outro. Que a gente uma releitura aqui. Nossa, vale a pena. Você vai se divertir, se surpreender. Vou ver. É muito legal. E outro que, nessa mesma linha de uma releitura... é o King Kong de 2005 do Peter Jackson. Esse eu fui ver no cinema, porque dois motivos. Eu era fã do Peter Jackson por causa do Senhor dos Anéis. Quem não é, né, gente? E, tipo, tinha o Jack Black, que era uma época que tava no surto do Jack Black, e eu achava ele divertido. Falei, vamos ver esse filme do Jack Escola Black. do Rock. Escola do Rock, as comédias dele. E, assim... eu lembro que na época eu fui no cinema e eu fiquei com um misto de frustração e, assim, tinha cenas que o King Kong aparecia interagindo com a cidade e tal, que eram legais, bem feitas. Sim. Mas tinha umas cenas que perdia tempo, tipo quando eles estavam naquela ilha, que tinha que enfrentar aquelas vespas gigantes. Eu achava que o filme meio que se perdia nesses momentos, sabe? Que não aparecia o King Kong. E a gente assistiu recentemente, porque a gente vai lançar vídeo no canal sobre esse filme, então a gente assistiu essa semana, inclusive. E olhando com os olhos de hoje, a gente percebeu uma diferença gritante entre o CGI do King Kong e o CGI do resto. O King Kong desse filme é do Andy Serkis, é o Gollum, né, que faz. Ah, o Andy Serkis também? Também faz. Olha e só. o ator tá no filme também. O Andy Serkis, ele é um personagem do filme, então ele faz dois papéis no filme. Tipo o Ed Murphy no Professor Loprado. Tipo isso. Faz vários personagens. E a gente acha o Andy Serkis sensacional. Ele é muito bom. Ele é muito bom, atuando normal e atuando, né, como outros personagens. E então a gente achou assim, os efeitos do King Kong não tão datados, assim, tão perfeitos. Eu lembro que eu fiquei impressionado. Eu vi no cinema e era incrível. O bichão convence. Mas então qual seja que vocês não curtiram? Os insetos?
Os dinossauros. Todos os outros. Os dinossauros são horrorosos, com os dentes tudo tortos. Eles conseguem ser mais feios do que da Viagem ao Centro da Terra. E você percebe... Ó, aí tem discussão, talvez. Eu achei muito feio. Mas, você percebe que é CG, sabe? Que fica aquela coisa em volta dele. Você percebe que foi copiado e colado. Então, quando eu fui no cinema, essas cenas que não tinham, que eram outras coisas, me tiravam. Eu achava que ficava... Nossa, ficou faltando. E as cenas do barco, deles chegando... Você vê muito que, gente, eu tô vendo o fundo verde e eles ali pendurados no Eu lembro que tinha uma cena que no final, assim, eu dei risada, que era o King Kong morto. Gente, não é spoiler, o King Kong morre. Mas enfim, o King Kong tá morto lá. Aí chega o Jack Black e fala uma frase de efeito assim: a fera destruiu a Bela matou a fera. Nossa, que brega. Sim, tem umas coisas meio bregas nesse filme. Não foi os 47 tiros de avião que ele tomou, foi o amor dele. Matou a fera. Mano. Tem umas coisas bregas. Peter Jackson. E tem também, e a gente achou o começo muito arrastado. Demora uma hora pro King Kong aparecer. Né? Você pagou pra ver um macacão gigante, mano. Mostra logo o King Kong. Eu tô aqui pra isso. O King Kong só vai aparecer depois de quase uma hora de filme. A gente prestou atenção. Olha, eu lembro que quando eu fui no cinema, eu não tenho costume, né? Minha esposa tá aí, né, pra provar. Eu não tenho costume de, quando tô vendo filme, levantar pra fazer qualquer coisa. Eu tô vendido ali. Esse filme, quando tá demorando pra acontecer as coisas, eu fui lá comprar pipoca. Porque não aconteceu nada, foi comprar pipoca. Aí eu voltei e ainda não tinha aparecido aqui. Eu não gosto de sair também no meio do cinema, justamente. Eu sou vendido, cara. Tô ali, tô pra curtir o cinema. Mas eu acho um filme bom, assim, apesar de... eu não colocaria como bom. Não colocaria? Porque você compara com o outro, que é o Godzilla vs Kong, essa nova releitura do Monsterverse da Legendary, mais recente, é bem melhor. Eu não sei se eu colocaria como ruinzinho. Acho que também é um filme meia boca, que a gente colocou... Não é ruinzinho. Não, eu colocaria num nível maior se não tivesse a Bela Matou a Fera. Eu subia ele um grau. Desceu o ranking só por causa disso. Não, tô brincando. É que na época, eu lembro que no cinema eu dei risada. Quando ele falou isso, ele era o Jack Black, é um cara que eu não consigo levar a sério. Não consigo levar a sério. E ele vem... A Bela matou. E um monte de gente no filme morre por causa do Jack Black, das atitudes que ele toma. É mesmo? Sim, a culpa toda é dele. Porque ele fica, não, vamos lá, vai dar tudo certo, vamos lá. A outra morreu, não tem problema, eu repartilho os lucros com a família dele. Agora vamos lá, né? Ele é o vilão do filme, então? Ele é o vilão. Ele é o vilão do filme. A gente assistindo agora, a gente teve essa visão nossa, né? Porque o King Kong, coitado, ele é um animal que vive na ilha lá, vive muito bem, ele é sequestrado, é roubado de lá pra ir pra cidade. O Jack Black já tava treinando pra ser o Bowser do Mario, né? Treinando pra ser vilão. Pronto, só que não era princesa, né? Assim, o King Kong em si é muito bom, assim, você convence, você compra que é um gorilão ali. Sim. O trailer é impressionante, foi o que me comprou pra ir pro cinema, né? Mas eu acho que a tier list aqui ficou legal. Justiçado tá bom. Eu acho que... Justiçado ficou quantos? Foi a nossa principal categoria com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quantos filmes injustiçados? Quantos injustiçados? Mas aqui também tem uns que tipo, são meia boca, né? Meia boca. É que a gente acabou usando esse termo aí pra colocar os... Fez história, foi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bastante fez história. Também muitos filmes fizeram história. E Piranhas ali solitárias. Que era melhor ter visto o filme do Pelé. Então assistam os outros filmes. Assistam. Menos o Piranhas 2, assistam o filme do Pelé. Do James Cameron. Não, se você quiser realmente ver piranhas voando, assista. Que nem borboletas na primavera. Mas é divertido, gente. Falar de cinema é sempre legal. É muito legal, gostoso, né? A gente fala bastante aqui no canal. E, gente, espero que vocês tenham gostado. Vão lá no canal do Schwarza, se vocês ainda não acompanham o trabalho dele. Se inscrevam lá no canal, é super legal. E conta aqui pra gente nos comentários o que vocês acharam aqui da nossa lista, do nosso ranking, o que vocês colocariam de diferente. Colocaria alguma coisa diferente? Quer saber aqui. Defenda seu filme, né? Se a gente falou mal dele. Exato, desculpa por qualquer ofensa, mas coloca aqui nos argumentos que a gente quer. Eu sou o maior fã de piranhas, como assim? Exatamente. Pode não ter vamos mesmo. passar esse pano para alguns filmes aí. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau. Tchau. Hasta.